Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para Marli Vieira Alves. Ela fez duas perguntas aqui no canal, tá bom? Ela perguntou a respeito de quando Jesus Cristo diz no Novo Testamento, né? Filho do homem. Como isso soava aos ouvidos ali do judeu? Como eles entendiam essa frase? Nós sabemos que esse termo usado, filho do homem, é na língua adâmica, né? Que significa o homem aqui é Deus o Pai, o homem de santidade. Então, quando ele diz filho do homem, significa ele sendo o filho de Deus. Mas como que os judeus interpretavam essa frase? É uma pergunta que ela fez aqui. Eu vou ver se eu acho alguma citação, né? Se alguém tiver, me manda aí para me responder aqui a mensagem da Marmi. Essa foi uma das mensagens. A outra pergunta que ela fez foi a respeito da geração, quando fala sobre a geração de Cristo, tá bom? Eu compartilhei ontem que a geração de Cristo estava ensinando aqui a respeito da divindade de Cristo, porque ele vem da geração sendo filho de Deus, tá bom? A divindade de Cristo. Mas também a palavra geração significa gerar, né? Então, o que significa quando fala que Cristo, nós somos a geração de Cristo, que Cristo nos gerou? Eu vou responder essa pergunta aqui no versículo 10, porque também fala sobre isso, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar aqui Isaías 53, do versículo 9 ao versículo 12, para fechar aqui Isaías 53 na nossa mensagem de hoje. Bom, vamos começar aqui o versículo 9, que diz assim: puseram-se, esse capítulo 53 ainda assim está falando sobre o servo sofredor, tá bom? O Messias, Jesus Cristo. E aqui no versículo 9 diz assim: e puseram na sua sepultura com os ímpios, e com os ricos estava na sua morte, ainda que não se fez, que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Bom, aqui eu separei três escrituras no Novo Testamento cumprindo esse versículo 9 aqui. Primeiro, quando diz aqui, né, que o puseram na sepultura com os ímpios, eu marquei aqui Lucas 23, do versículo 32 ao 33, né, só parafraseando aqui o que está acontecendo. Para se cumprir a profecia, crucificaram Jesus Cristo entre dois ímpios, tá bom? Um à direita, outro à esquerda. Então, colocaram ele junto com os ímpios. Esse é o significado. Aqui na parte que diz que com o rico estava na sua morte, nós podemos ver lá em Mateus 27, do versículo 57 ao versículo 60. O que aconteceu? Após a morte de Jesus Cristo, que ele foi crucificado, né? O que acontecia com os corpos das pessoas que eram sentenciadas à morte por cruz, né? Bom, os corpos deles eram jogados ali num terreno e era jogado sobre eles uma fina camada de terra, tá bom? Então não tinha um sepultamento digno aquelas pessoas que eram crucificadas. Porém, no caso de Jesus Cristo, um discípulo dele chamado José, né, esse José era muito rico e conforme o versículo aqui, ele era da região de Arimateia. Então ele vai até Pilatos e pede para Pilatos o corpo de Jesus Cristo. E Pilatos concede isso. Então ele vai até lá e pega o corpo de Jesus Cristo, envolve em lençóis limpos, coloca no próprio sepulcro que era dele, porém esse sepulcro, né, era novo, nunca tinha sido usado. E aí ele rola aquela pedra para frente do sepulcro lá, que é o sepulcro que nós conhecemos, onde o Salvador Jesus Cristo ficou, tá bom? Então aqui cumprindo então, por meio desse discípulo de Cristo, José, né, de Arimateia, cumprindo isso, ele pegou esse corpo e colocou na sepultura dele. Como ele era rico, então fala que na sua morte ele esteve com o rico, tá bom? Que diz aqui, ó, e com o rico esteve na sua morte. Então, essa parte cumpre-se essa profecia no versículo 9. E a outra parte que diz aqui: ainda que não fez injustiça, ou seja, ainda que ele não cometeu pecado, nem houve engano na sua boca, a gente acha o cumprimento dessa profecia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: o qual não cometeu pecado, ou seja, parafraseando o versículo lá, né, que diz que ele nunca fez injustiça, aqui diz ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo. Dolo, né, na escritura aqui, significa engano, né, significa engano, farsa. Então, na boca de Cristo nunca houve engano, mentira, farsa, tá bom? Então,
Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala sobre o cumprimento dessa escritura aqui também em Isaías 53, versículo 9. Mas eu vou ler também aqui o versículo posterior em Pedro, capítulo 2, versículo 22, que eu li, eu vou ler o 23 também, porque tem um aprendizado muito grande aqui para nós, tá bom? Aqui diz o seguinte, né, no versículo 23, o qual, quando injuriavam, não se injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Aqui diz, né, que quando Jesus Cristo, né, quando as pessoas injuriavam a Jesus Cristo, ele não se injuriava. Ou seja, quando seria como se alguém tivesse tentando nos irritar, mas nós não nos irritamos, tá bom? Então tentavam irritar Jesus Cristo, mas ele não se irritava, né? A outra frase aqui dizia que quando ele padecia, ele não ameaçava, né? Então, quando chicoteavam Jesus Cristo, ele não ameaçava, né, os soldados, você tem que parar ou coisa assim, não. Ele não ameaçava as pessoas. Então, vendo esse versículo aqui, né, eu lembrei de uma citação do Sérgio Portela, né? Eu ouvi essa história pelo Sérgio Portela na internet. Ele é filósofo e ele conta de uma pessoa que estava carregando uma xícara de café. E de repente alguém esbarra nessa pessoa e aí o café esparrama, né, por todo lado ali. E aí perguntam para ele, né, por que você esparramou o café? E aí a pergunta fica no ar, né? Aí a pergunta fica no ar. E a pessoa poderia responder, né? Eu espalhei o café porque alguém esbarrou em mim, né? Seria uma das respostas aí. Mas ele colocou de uma forma filosófica, dizendo o seguinte: bom, você esparramou café porque você estava carregando café. Se você estivesse carregando chá, você teria esparramado chá. Se você estivesse carregando leite, você teria esparramado leite. E filosoficamente, falando sobre o que Sérgio Portela estava falando aqui, é que nós derramamos aquilo que nós carregamos, tá bom? Ou seja, alguém poderia falar, por que você está com raiva? Porque aquela pessoa fez eu ficar com raiva. Não, você ficou com raiva porque você tem raiva dentro de si, e aí naquele momento você explodiu e ficou com raiva, né? Então nós vemos, por que eu lembrei disso nessa escritura? Porque aqui diz, né, no versículo 22, que quando o injuriavam, ele não se injuriava, né? Cristo, ele não respondia de acordo com a ação, né? A ação das pessoas não deixava Cristo ser transformado pelas ações das pessoas. Ele não se injuriava, ele não se irritava. Que nós possamos ser assim. Ainda que alguém queira nos irritar, que nós não nos irritemos. Ainda que alguém, como fizeram com Jesus Cristo, bateram nele, que nós não ameacemos as pessoas também por causa disso, né? A pessoa me fechou no trânsito, eu vou fechar também. Eu vou te fechar também, ou coisa assim, tá bom? Então nós não devemos reagir de acordo com as circunstâncias. Eu gostei aqui do que o Sérgio Portela falou. Bom, aqui também, só lembrando que hoje e amanhã tem a conferência geral, tá bom? Estão todos convidados aí para a conferência geral. No sábado hoje vai ter a 1 hora da tarde, tá bom? A sessão geral da conferência. E também às 5 horas da tarde tem outra sessão geral. E às 9 horas da noite tem uma outra sessão também. Todos estão convidados a assistir. E no domingo, não são sessões repetidas, são oradores diferentes e temas diferentes. Vai ter de novo 1 hora da tarde e no domingo 5 horas da tarde. Estão todos convidados aí para a conferência geral. Vamos aqui continuar o nosso estudo, Isaías 53, versículo 10 agora. O versículo 10 diz assim: porém ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, né? Tá falando de Jesus Cristo, que Deus o Pai agradou moê-lo, né, e enfermá-lo. E quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Bom, aqui quando diz, né, porque o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, não é que o Pai Celestial se agradou de ver o filho dele sofrendo, tá bom? A explicação tá aqui, ó. Eu marquei aqui, diz assim, ó. Deus o Pai não teve nenhum prazer em testemunhar o sofrimento do seu filho amado, mas comprazia-se na sua obediência
inabalável de seu Filho, em realizar a expiação para a salvação de toda a humanidade, desde que se arrependessem. Bom, então aqui a gente vê que o prazer do Pai não foi na dor do Filho, mas sim em ver a obediência do Filho, obediência voluntária, porque o próprio Filho se ofereceu para fazer esse sacrifício. Então é nesse prazer que se refere aqui, então não no prazer da dor que Cristo sofreu, né? Continuando lá no versículo também dizia, quando a sua alma se puser por oferta no pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias. Essa parte prolongará os seus dias com bom prazer e prosperarás na sua mão, está falando da glória, que Cristo, ele receberia a sua glória novamente. Deus o exaltaria, ou seja, ele receberia tudo que Deus tem, tá bom? Como promessas de glórias ali. Agora aqui, né, falando sobre a pergunta da Marli, falando sobre geração, ela fez uma pergunta falando sobre geração, né? O que significa geração? Eu tinha respondido ontem na mensagem que naquele sentido da escritura significava que Cristo, ele era divino, que a geração dele, ele veio da geração de Deus e por isso ele era um ser divino. E aqui, quando fala na geração, essa palavra geração também significa gerar, né? E nós somos gerados por Jesus Cristo. Então, a parte que falou aqui no versículo 10 diz assim: verá a sua semente e prolongará os seus dias. Verá a sua semente são os seus filhos. E nós se tornamos filhos de Cristo, tá bom? Então, ele se torna o nosso Pai quando nós somos batizados, nós somos gerados para Deus, né? Aliás, tem a escritura lá em Pérola de Grande Valor, que fala sobre nascimento, quando nós nascemos também para Deus. É citado que quando nós nascemos na terra, tem o processo. Nós nascemos da água, do sangue e do espírito. No ventre da mulher ali, na água, né, na bolsa de água, né, tem esse processo da água. Tem o processo do sangue, que nós recebemos sangue no corpo. E tem o processo do espírito, que é quando nós nascemos, né, o espírito habita dentro do corpo, tá bom? Então tem esses três processos. De igual modo, para nós nascermos para Deus, nós temos que ser lavados dos nossos pecados. Nós temos que ser batizados nas águas, tá bom? E temos que ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo e temos que receber o Espírito Santo também. Então tem esse processo. E isso, nesse processo, é chamado de ser filhos de Cristo, tá bom? Nós se tornamos filhos e filhas de Cristo. Então tem esse sentido aqui de ser a semente de Jesus Cristo também. Vamos aqui para o versículo 11. Mas antes do versículo 11 tem uma citação aqui do Bruce R. McConkie, né? Na verdade, aqui não é uma citação, é um testemunho que ele está compartilhando sobre a expiação de Jesus Cristo, a expiação perfeita de Jesus Cristo. Eu não vou ler a citação toda, mas quem quiser ler esse testemunho do presidente aqui, Bruce R. McConkie, tá bom? Eu vou deixar no descrição do vídeo, né? Mas uma parte que ele falou aqui que me chamou muita atenção é que ele falou que quando ele se encontrar com o Salvador, né, ele vai sim tocar nas marcas, né, dos cravos nas suas mãos e em seus pés, e que ele vai chorar aos pés do Salvador, né? Mas que ele sabe que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador já hoje como sua testemunha, que ele não vai saber mais naquela ocasião. Nossa, que testemunho fantástico, né? Que ele, no momento em que ele se encontrar com o Salvador, sim, ele vai chorar, ele vai tocar nas marcas dele, mas ele não vai saber mais que ele é o Filho de Deus, mais do que ele já sabe hoje. Eu achei fantástico o testemunho dele aqui. Vamos continuar aqui, Isaías 53, versículo 11. Aqui diz o seguinte: o fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do seu servo. O justo ficará e justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então aqui quando fala que ele levará sobre si a iniquidade de muitos, né, ele está falando do pecado da humanidade, que ele vai tomar sobre si esses pecados aqui da humanidade. Aqui quando fala que ele ficará satisfeito, é que por meio da expiação,
ele vê o efeito disso na vida das pessoas, que por causa de sua expiação as pessoas podem ser salvas, né? Então ele fica satisfeito por conta da expiação, tá bom? Então tem esse significado aqui. Vamos finalizar aqui com o versículo 12, que diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, e levou sobre si os pecados do mundo. Aqui que fala quando ele foi contado, não é cortado, é contado com os transgressores, levou sobre si sua morte. Novamente está citando ali ele sendo crucificado entre dois ladrões, tá bom? Entre os transgressores ali. Então, esse versículo ele termina dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui o que está acontecendo é que o pai, ele está falando novamente do filho, que ele vai se tornar herdeiro de todas as coisas, tá bom? Que ele vai exaltar o seu filho, dando a glória para ele. Bom, então finalizar aqui falando ainda sobre o versículo 12, Marcos capítulo 15, o versículo 27 e o 28, né? Que fala sobre esse versículo 12 aqui. Inclusive Marcos fala para que se cumprisse as escrituras, tá bom? Ele diz assim, ó, Marcos capítulo 15, versículo 27 e o 28. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Né? Então a gente vê que em muitas ocasiões no Novo Testamento vai citando o Velho Testamento e mostrando o cumprimento das profecias, quem é esse servo sofredor que é o próprio Cristo. Algo que me chamou muita atenção e que me tocou nessa mensagem foi a obediência de Cristo. E também a obediência dele sendo voluntário, tá bom? Para pagar pelos nossos pecados. E que isso agradou a Deus. O que agradou a Deus não foi ver o seu filho sofrer, mas ver a obediência do seu filho em todas as coisas. E por isso que ele chama ele de servo fiel em todas as coisas, nesse servo sofredor aqui, tá bom? Nesse capítulo Isaías 53. Quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que o Pai Celestial nos ama. E por causa da expiação de Jesus Cristo, nós podemos novamente voltar a habitar com Deus. Essa mensagem eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.